Bom, gente, dando continuidade então ao nosso tema, né? A gente vai ver agora as lesões traumáticas, né? E as lesões por esforço repetitivo, tá bom? Então, os tipos de lesões, elas podem ser agudas ou crônicas, né? Então, as agudas são aquelas em que a gente consegue enxergar o mecanismo de trauma e acontece naquele momento. As crônicas, que a gente chama então por esforço repetitivos, são aquelas que vêm causando microtraumas ao longo do tempo, até que um dia ocorre a lesão, né? E aí, a classificação das lesões de acordo com o mecanismo primário que causa cada lesão ou condição, então ela pode ser aguda ou traumática, ou por esforço repetitivo ou crônica, né? As causadas por trauma são lesões ou ferimentos físicos, né, reproduzidos por uma força externa ou interna. As causadas por esforços repetitivos, né, então ocorre pela dinâmica repetitiva da atividade, como correr, arremessar ou saltar. E aqui, né, vem essa tabela falando dos diferentes tipos de lesão que a gente vai estudá-los, né, agorinha, né, e classificando elas então como traumática ou como esforço repetitivo, né? E qual carga mecânica é responsável por cada lesão, né? Então a gente, por exemplo, tem a distensão muscular, que ela é traumática, né? Que pode ser causada por carga, né, por forças de tensão, torção ou cisalhamento. Temos a cãibra muscular, que é causada pelo esforço repetitivo, tanto por forças de tensão como compressão, tá bom? Essa tabelinha aqui, ela tá no nosso livrinho, tá? E aí depois vocês vão ler com calma, tá? Para entender como que é o mecanismo de trauma e quais são as forças que atuam, né, durante esse mecanismo de trauma. E aí a gente tem as lesões, né, na unidade músculo-tendínea. Uma dessas lesões, né, é a distensão muscular, que é causada pelo alongamento excessivo, ruptura ou separação do músculo ou de um tendão, né? Então, aqui mostrando, né, uma distensão muscular, né? Então, a gente vê a fibra muscular e vê aquela estirada, né? Nos iscos tibiais. E aí as distensões musculares, elas podem ser classificadas em 3 graus. A distensão de primeiro grau, né? Eu tenho algumas fibras musculares que são lesionadas, né? Normalmente parcialmente, algumas chegando à ruptura, há uma certa sensibilidade de dor durante o movimento é doloroso, mas comumente é possível fazê-lo em toda a sua amplitude de movimento. As distensões de segundo grau, eu já tenho um rompimento de uma série de fibras musculares e a contração ativa do músculo torna-se extremamente dolorosa, né? Pode-se sentir, inclusive, uma depressão ou um volume de dilatação no local onde aquela fibra foi lesionada ou rompida, né? Pode ocorrer edema por causa do sangramento capilar, né? Às vezes até algum hematoma, e a amplitude de movimento diminui muito devido à dor durante a contração muscular. E as distensões de terceiro grau ocorre então a ruptura completa de um músculo na área do ventre muscular, né? No ponto em que o músculo se transforma em tendão ou na inserção tendinosa com o osso, né? Há uma significativa ou total perda do movimento. Inicialmente, então, o paciente sente dor intensa, né? Mas logo essa dor vai diminuindo, né? Devido à completa separação da fibra nervosa que ocorre também durante a lesão. Seja qual for a gravidade da distensão, o tempo necessário de reabilitação é prolongado. E aí, quando a gente fala em atleta, a gente fala num problema, né?
porque esse atleta ele não pode ficar parado, né? Porque a gente viu na aula passada em que eu tenho todo um descondicionamento e o próprio clube, né, muitas vezes não pode ficar muito tempo sem aquele atleta, né? E o tratamento aí ele exige de 6 a 8 semanas, né? E muita paciência, tá? Tentar retornar à atividade antes da hora geralmente provoca outra lesão na área muscular que já sofreu a distensão e faz com que o tratamento seja reiniciado do zero, né? Tudo novamente. Outro problema muscular que acontece muito com o atleta são as cãibras, né? As cãibras são contrações musculares involuntárias que acontecem normalmente devido à fadiga, tá? Mas pode acontecer por falta de algum nutriente também no tecido ou por excesso de treino através do excesso de suor, né? Então, no suor, a gente sabe que a gente tem, né, liberação de cálcio, esse tipo de coisa, e isso aí, né, são magnésio, potássio, né, perda, né, dessas substâncias que pode ser uma das causas da cãibra, né? Então, as cãibras musculares são contrações musculares involuntárias, né, extremamente dolorosas, mais comum na panturrilha, no abdômen ou nos isquios tibiais, né? Embora qualquer músculo pode ser acometido aí pela cãibra, né? O principal tratamento na hora é o alongamento, para poder diminuir, né, essa contração involuntária e relaxar o músculo naquele momento. Então, ela pode ser provocada, né, pelo calor e está então associada, né, à perda excessiva de água, né, devido ao suor, e com isso eu tenho a perda de vários eletrólitos ou íons, né? Sódio, cloreto, potássio, magnésio, cálcio, como eu já tinha falado, que são elementos essenciais da contração muscular. Outra queixa, né? Outro trauma importante aí nos músculos, né? E uma queixa é a dor pela defesa muscular, né? Então, defesa muscular é aquele endurecimento do músculo para o músculo se proteger de algum perigo, né? Então, logo após a lesão, os músculos que cercam aquela área, né? Eles se contraem, então, para imobilizar e proteger aquela área que foi lesionada. Isso minimiza a dor, né, pela limitação do movimento e acaba protegendo, né, e contribuindo, então, para a cicatrização daquele músculo. Essa imobilização, normalmente, essa rigidez, essa defesa muscular, normalmente ela é chamada de espasmo muscular, que é um termo incorreto, né? O espasmo muscular, ele é causado, né, por resposta neurológica, tá certo? Então, a defesa muscular é o termo apropriado para as contrações musculares involuntárias, né, ocorridas em resposta à dor que se segue a uma lesão músculo-esquelética, ok? O espasmo muscular, né, ele tem uma reação reflexa causada por trauma no sistema musculoesquelético, e eu tenho dois tipos de espasmo muscular, o clônico e o tônico, né? O clônico, ele produz uma contração muscular involuntária, caracterizada por contrações e relaxamentos alternados em rápidas sucessões. Por exemplo, quem já sentiu o olho pular, né? Então, isso é um espasmo muscular clônico. Ou quando você está desacostumado e resolve fazer uma caminhada. Na hora que você senta, você sente o seu músculo, né? Fazer contrações, né? Então, isso é um espasmo muscular clônico, tá? O tônico é um tipo de contração muscular caracterizada por contrações constantes, né? Dura por um certo período de tempo. Um exemplo aqui, por exemplo, é o torcicolo, tá certo? A gente tem também, né, outra queixa muscular que é a dor,
né? Essa dor ela é causada pelo excesso de esforço durante o exercício. Quanto mais uma pessoa envelhece, mais facilmente ela vai sentir dor, né, durante ou após a prática de exercício. E aí, ela é classificada como dor muscular aguda e dor muscular de início tardia, né? Então, a dor muscular aguda é aquela que acompanha a fadiga, né? Ela é passageira e ocorre durante ou logo após o exercício. Enquanto que a dor muscular tardia, né, ela se manifesta cerca de 12 horas depois, até 24 horas ou 48 horas, né? E ela vai cedendo gradualmente durante 3 a 4 dias aí, né? A dor muscular de início tardia, ela leva a uma maior tensão muscular, edema, rigidez e resistência ao alongamento. Pode ocorrer em função de rupturas muito pequenas no tecido muscular, que parecem mais prováveis devido a contrações excêntricas ou isométricas. E para prevenir a dor muscular, né, a gente deve começar os exercícios, né, sempre com um nível moderado e ir aumentando a intensidade desse exercício ao longo do tempo, né? Como a gente viu na aula passada, o ideal é que a gente aumente, né, a carga e não o tempo do exercício, quando a gente fala em aumentar a intensidade, né? E o tratamento da dor muscular envolve, então, a atividade aí de alongamento, né? Normalmente, o alongamento estático ou por FNP, se esse paciente é capaz de contrair, né, voluntariamente o músculo durante o FNP. Outra lesão importante, né, que acomete aí os músculos e tendões são as tendinites ou a tendinose, né? Primeiro eu preciso de entender o que que é um tendão. Tendão ele é um tecido conjuntivo que liga o músculo ao osso, né? E aí, quando ele se inflama, eu tenho o que a gente chama de tendinite, né? Que é a inflamação desse tendão. Quando essa inflamação, né, não melhora no tempo correto, quando ela se cronifica, eu passo a ter depósitos de tecido fibroso nesse tendão, e aí eu passo a ter então um processo degenerativo, que é o que a gente chama então de tendinose, né? Que é a degeneração de um tecido sem uma inflamação, tá bom? Devido à cronicidade. Então, a tendinite, eu tenho uma inflamação aguda e a tendinose, eu tenho um quadro crônico, né? Então, a tendinite, ela apresenta dor durante o movimento, edema, elevação de temperatura no local e geralmente crepitação, que é quando eu coloco a mão na articulação, peço o paciente para se movimentar e ali eu sinto como se fossem uns estalidos, né? Uns crec-crec, tá bom? É, o tratamento, né, é o repouso. E se o movimento repetitivo que causa irritação do tendão for eliminado, é provável que o processo inflamatório, né, permita a cicatrização desse tendão, tá bom? E uma coisa muito importante aqui, né, é a correção da postura. Muitas vezes eu tenho o excesso de atividade, que são os movimentos repetitivos, associados a uma má postura. A tendinose, né? Os tendões afetados costumam doer sempre que são movimentados ou tocados, né? As bainhas do tendão ficam demasiada, com rigidez, movimentação ela é restrita, né? E às vezes, inclusive, durante a palpação, eu posso sentir um nódulo macio, né? E a reabilitação, ela deve ser através de exercícios para fortalecer e alongar esse tendão, né, de modo constante.
A gente tem também a tenossinovite. A diferença entre tendinite e tenossinovite é que a tendinite eu tenho inflamação do tendão, né? Alguns tendões são envolvidos, principalmente aqueles tendões que estão mais sobre proeminências ósseas, né? Com mais atrito, eles são envolvidos por bainha sinovial. E aí, quando essa bainha sinovial se inflama junto com o tendão, a gente tem então o que a gente chama de tenossinovite, que é a inflamação do tendão e da sua bainha sinovial. E o tratamento, né, é basicamente o mesmo da tendinite. Pensando no músculo também, né, a gente tem o que a gente chama de pontos gatilhos, né, miofacial. São nódulos hipersensíveis localizados aí na banda esticada do músculo esquelético, né, ou da fáscia, e são classificados como latentes ou ativos, né? Geralmente, quando esse ponto ele é pressionado com firmeza, acontece uma reação automática do paciente, né? O paciente pode se contrair rapidamente, né? Pode gritar, pode fazer careta, pode contrair o corpo inteiro, tá? A dor reflexa, normalmente o paciente ele sente a dor, né, no local da palpação, e essa dor ela se reflete em outro local, né? Então, essa dor reflexa ela é uma característica importante do ponto gatilho e são encontrados mais comumente nos músculos, né, que envolvem a sustentação corporal, ou seja, nos músculos posturais, né? Traumas ativos ou microtraumas repetitivos, né, podem levar ao desenvolvimento de estresse sobre as fibras musculares e, com isso, formar, então, os pontos gatilhos, né? Então, o ponto gatilho latente, normalmente, ele não causa dor espontânea, né? Mas pode restringir o movimento ou provocar fraqueza muscular no paciente. Enquanto que o ponto gatilho ativo, né, ele provoca dor no paciente mesmo em repouso. Então, aqui, né, mostrando então o que que é um ponto gatilho, então a gente vê a presença, nem todo ponto gatilho coincide com um nódulo muscular, tá? Eu posso ter nódulo muscular e não ter ponto gatilho, e posso ter ponto gatilho e não ter nódulo muscular, principalmente se o ponto gatilho é latente, tá certo? Então, aqui a gente vê um músculo, né? E vê então aqui a formação de um ponto gatilho. Aqui já outro, olha, com vários pontos gatilhos. E a forma, né, para tratar é a liberação desse ponto gatilho, né, que pode ser por acupressão, né? Então, quando eu pressiono a área e fico ali, né, com o dry needling, que é o agulhamento a seco, né, a infiltrações com anestésicos, né, entre outras técnicas. E sempre, né, liberei ponto gatilho, eu tenho que alongar depois, né, para poder manter o movimento dessas fibras musculares que estão diminuídas devido aos pontos gatilhos, ok? As contusões, né? As contusões são traumas direto contra o músculo, né? Um chute, por exemplo, no músculo, né? Eu tenho aí uma contusão. É a compressão do tecido mole que resulta em sangramento nos tecidos circundantes. Pode ser muito dolorida ao toque, né? E quando ocorrem danos ao músculo, o paciente pode sentir dor durante o movimento ativo. A dor, ela diminui, né, dentro de alguns dias, e a coloração incomum, né, que é aquele arroxeado, ela desaparece em algumas semanas. Se essa área, né, ou mais especificamente esse músculo, sofre um traumatismo seguidos, né? Então, eu tenho várias contusões, eu posso ter um aumento de depósito de cálcio naquele músculo, né? E transformar essa lesão numa miosite ossificante.
né? Que é a formação de cálcio, né? Dentro do músculo. Então, é como se eu tivesse a formação de um osso dentro de um músculo. A prevenção dessa miosite, né? Causadas por contusões repetidas, né? Está aí na proteção da área lesionada, né? Então, uma caneleira, né? Algum protetor, né? Com acolchoamento, né? Dependendo do esporte que a pessoa pratica. Proteção e repouso podem, então, permitir que esse cálcio seja reabsorvido pelo organismo, eliminando qualquer necessidade de cirurgia, tá? Nesse caso, o alongamento é contraindicado, a massagem profunda também é contraindicada, porque eu posso aumentar a inflamação ali naquele local e aumentar a produção, né, desses cristais de cálcio dentro do tecido muscular. A atrofia, né, a gente já viu, então é a diminuição do tamanho da massa muscular, né, normalmente causada por inatividade, né, por imobilização ou por uma lesão nervosa. E a contratura é quando o músculo ele faz isso aqui, né? Então a contratura muscular é o encurtamento anormal do tecido muscular em que há grande resistência ao alongamento passivo. Então a contratura normalmente ela está associada, né, a articulações que por causa de lesões musculares desenvolvem um tecido cicatrizante, inelástico e resistente. Então, para tratar uma contratura, né, bom é a gente usar, né, pré-cinesioterapia, um calor e depois alongamento dentro do limite de dor do paciente para não produzir aí um processo inflamatório.